Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Queridos, você que talvez está vindo a primeira vez ou é novo aqui, durante esse mês e o mês passado, nós estamos lidando com o seguinte tema na nossa comunidade: contentamento. Nós cremos que uma das características do discípulo de Cristo Jesus é que ele desenvolve contentamento. Então, nós estamos indo na contramão daquilo que está acontecendo por aí. Nós não temos uma vírgula de compromisso com o que está acontecendo por aí. Nós temos compromisso com Deus, as Escrituras e com as Escrituras. Então, ao invés de entendermos que a mensagem do Evangelho, como ao nosso redor tem acontecido, tem potencializado a ganância do povo, o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele vai nos ensinar que ele aprendeu o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. E quando ele aprendeu o segredo de viver bem em toda e qualquer situação, ele dá o seu brado de vitória, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje, eu gostaria de tratar com os irmãos sobre aquilo que eu vou designar como o hábito da generosidade. Uma das marcas de quem é contente, uma das marcas de quem é feliz, uma das marcas que quem tem o contentamento em Jesus Cristo, ele é generoso. Ele é generoso. Uma das características do discípulo de Cristo Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos ensina a repartir. O Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho do acúmulo. Pastor, então hoje eu vim para receber. Pensou errado. Você veio para repartir. Você veio para repartir. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do repartir. E nada natural como nós começarmos a falar sobre o que significa o dinheiro para você. O que representa o dinheiro para você? Eu poderia pregar 2 meses sobre o dinheiro, mas eu não entendo tanto de dinheiro, então vou fazer uma vez só. E não vou ficar falando sobre dinheiro. Eu vou falar sobre o hábito da generosidade, mas eu gostaria de começar fazendo essa pergunta. Para isso, eu gostaria de responder essa pergunta à luz das Escrituras, mais uma vez. E eu quero ler 1 Timóteo, capítulo 6, lerei do verso 6 ao verso 12, a palavra do Senhor, e depois o versículo 17 a 19, tá bom? E aí vocês podem acompanhar o texto da palavra de Deus. Propriamente, antes de lidar com o texto do capítulo 6, aliás, a partir do versículo 6, eu gostaria só de que os irmãos entendessem o contexto desse texto. Todo texto, isso é importante, tá bom? Todo texto ele está dentro de um contexto. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto específico. E já é dito que texto fora do contexto sempre é usado como pretexto. Então, o texto precisa ser pregado dentro do seu contexto. Então, o que o contexto desse texto aborda? Ele diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Paulo é muito claro. Se alguém ensina falsa doutrina, e ele vai começar a falar uma falsa doutrina, essa pessoa é orgulhosa, essa pessoa ela tem o pecado que originou a queda de Satanás, o anjo de luz. Esse tal, e olha como ele descreve essa pessoa, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contenda acerca de palavras que resultem em inveja, briga, difamações e suspeitas. Irmãos,
Olha o versículo 4. O John Stott, o grande teólogo irlandês, radicado ali em Londres, falecido há algum tempo atrás, ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal impresso amanhã. Por falar em jornal, o versículo 4 não parece os telejornais do nosso país. Olha, esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em quê? Inveja, briga, difamações e suspeitas malignas. E olha o verso 5. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida. Essa expressão mente corrompida é mente enferrujada. Ela se corrompeu, ela está enferrujada. E que são privados da verdade. Por que ele é privado da verdade? Porque a mente dele foi corrompida. E por que a mente foi corrompida? Porque ele deu ouvido a falsas doutrinas. Entende o raciocínio de Paulo? A mente está corrompida e é privada da verdade porque ela alugou os seus ouvidos para ouvir discursos que não têm a ver com a sã doutrina. E qual é o resultado disso? Briga, inveja, divisão. E olha o que ele diz sobre esses pregadores e esses pseudos discípulos de Cristo Jesus, os quais pensam que a piedade é... Eles usam do discurso da pseudo-piedade como fonte de renda, para obter lucro. São esses da falsa doutrina. Então, Paulo está nesse contexto, ele está explicando, vocês estão emprestando o ouvido de vocês a falsas doutrinas. E ele vai dizer, a partir agora do texto que nos interessa, para essa noite. E ele vai dizer assim, de fato, ele vai ser irônico agora, Paulo está sendo irônico. Ele diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande... Mas lembra que no verso anterior, no contexto, ele diz, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Paulo vem e choca, ele diz, não, a piedade com contentamento, não, é fonte de lucro. Porque eles estavam tendo discursos e distorcendo a verdade do Senhor Jesus. E ele diz, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e o que vestir-nos, estejamos com isto o quê? Satisfeitos. Um discurso que em 95% das comunidades evangélicas em Jacareí passa por discurso de mediocridade. E Paulo vai dizer assim, por isso, tendo que comer e com o que vestir, estejamos o quê? Estejamos o quê? A expressão satisfeito aqui, contentes. Contentes. Sejamos contentes. E agora ele vai descrever a situação de algumas pessoas da fé. E no que ele se meteu? Ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e destruição. Pois, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram em muitos sofrimentos. E agora ele vai dizer para onde a gente deve correr e do que a gente deve correr. Ele vai dizer assim, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja do quê? Do desejo desenfreado de querer ficar rico a qualquer custo. Então, olhe só. Olhe só o que ele diz. Você, porém, homem de Deus, está falando para o Timóteo, fuja de tudo isso. Fuja disso. E ele vai dizer, não só fuja,
corra disso, mas agora eu vou indicar um caminho para vocês. E busque o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. E agora, ele vai dar uma ordem para a gente. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui antes de ler esse texto. Versículo 17. Você acha que você é rico? Responda assim, em espírito. Então, olha só. Isso aqui é para nós. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordena-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si, um firme fundamento que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O apóstolo Paulo, ele está num certo tom de crítica e reprovação. Ele está refutando uma tendência dos cristãos daquela época, dos quais pensavam que podia obter lucro através da religião de Cristo Jesus. Nada novo debaixo do céu. E estava sendo vendido nos púlpitos que aparentar piedade era fonte de lucro. E Paulo quebra isso e ele diz que piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E Paulo é um tanto irônico, e nós podemos fazer algumas perguntas. Por exemplo, de qual piedade Paulo está falando? De que riqueza Paulo está falando? O que ele está dizendo? O que ele está querendo descrever para nós? Então, primeiro, nós vamos falar de qual piedade Paulo está falando. Piedade é a mesma, pode ser traduzido como a mesma expressão do Antigo Testamento como temor do Senhor. Alguém no Antigo Testamento que tinha o temor do Senhor era alguém piedoso. Estão me entendendo? O Novo Testamento, ele não trata da palavra temor do Senhor. Ele descreve a piedade. Alguém que se relaciona com o Deus Todo-Poderoso e tem no Deus Todo-Poderoso a sua maior fonte de satisfação, a sua maior fonte de alegria. Esse é o piedoso. Benjamin Franklin disse o seguinte: o contentamento torna os pobres em ricos, e o descontentamento torna os ricos em pobres. Faz sentido? Eu conheço gente que tem muito dinheiro e precisa dormir à base de remédio todo santo dia. Sabe por quê? Porque tem medo de perder o dinheiro. Eu conheço gente que não tem dinheiro nenhum, é pobre, mas é metido. E precisa tomar remédio à noite para dormir, porque tem medo de perder o dinheiro que não tem. Portanto, eu não queria só e tão somente abordar a sua conta bancária. Mas eu quero dizer que existem algumas pobrezas e algumas riquezas. Paulo nos ordena algumas riquezas que nós temos que buscar. E Paulo combate algumas riquezas que nós buscamos e que, na verdade, a luz de Deus é pobreza. Então, Paulo está dizendo que piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Por que nós acumulamos? Eu elenquei alguns fatores.
nós acumulamos por medo. E deixa eu dizer uma coisa aqui, é sábio planejar para o futuro, mas não é sábio se tornar idólatra por um futuro. Estão me entendendo? Por exemplo, nós estamos passando uma transição no nosso país de que quem aposentou, aposentou. Quem não aposentou, ora para Deus abrir o mar vermelho. Sei lá o que vai acontecer. A forma como nós vamos lidar com a aposentadoria, a próxima geração, é diferente. É diferente. A forma como nós vamos ter que planejar, talvez eu vou me aposentar, talvez. Mas a geração dos meus filhos é pouco provável que vai aposentar no formato que eu me aposentar. Nós precisamos ter um planejamento para o futuro. Mas esse planejamento, ele não pode ser em função de uma avareza. Eu preciso me planejar para o futuro e preciso orar para Deus permitir que eu viva um pouco no futuro. Porque só falta eu guardar para o futuro e na hora de comer no futuro eu morrer. Tem tudo isso. Percebe como que a gente vive um mundo do quê? De incerteza. De incerteza. Medo. Às vezes nós acumulamos por cobiça, por ver o que os outros têm e querermos ter o que os outros têm. E isso muitas vezes excede o fato de que nós não queremos só e tão somente ter o que o outro tem, mas queremos ser o que o outro é. E nós já tratamos isso há 2 domingos atrás. Nós acumulamos por orgulho. Orgulho de ter o que os outros não têm para mostrar que somos bons. Que somos capazes. Mas acumulamos também por carência e insegurança. Por querermos ter a nossa identidade naquilo que possuímos e não naquilo que somos. Ter para sermos felizes e sermos aceitos. Sexta-feira agora, eu estava conversando com um rapaz, e foi até para mim, glórias a Deus por isso, numa conversa, eles estavam assim, eu passei numa usina de cimento, e os peão estavam fazendo um churrasco, e à tarde, sexta-feira à tarde, e eles falaram, passa lá, eles me chamam de padre, passa lá, padre. Eu falei, eu vou passar. Aí eu cheguei lá, eles estavam cortando carne assim, e botando em cima de umas latas de cimento, sem nada forrado. Aí eu falei, se minha mulher passar aqui. E ele estava botando, e a hora que eu passei, já estava com bastante gordura em cima da lata. Do jeito que eu passei comendo. Eu já comi coisa pior na vida. E passei comendo, falando com todo mundo, e aí um deles virou para o outro e disse, esse aí é feliz. Deve ter a conta bancária alta. Eu ouvi, eu falei, virei, voltei, falei, não posso perder a oportunidade. E aí, coincidentemente, eu estava com o meu extrato bancário no bolso. Eu tirei o extrato, mas não deixei ele ver. Falei, olha aqui o que eu tenho no banco. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Eu sou feliz porque eu tenho que Jesus. Então quer dizer que você não vai tomar uma? Acertou 2 vezes. E aí comi a carne, estava boa a carne. Estava padrão Lucão. Passei a mão nas latas de cimento com carne, comi. Eu sou feliz, não é por causa disso aqui. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida. Está entendendo aonde está a nossa felicidade? A nossa felicidade não está naquilo que temos ou não temos no banco. E é isso que Paulo está nos ensinando. Então, irmãos, Paulo diz que nós precisamos entender uma coisa para desenvolvermos piedade com contentamento. Ele diz assim, no verso 7, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos.
John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, ele estava num velório de um outro bilionário. E no velório do outro bilionário, o neto do outro bilionário disse para Rockefeller assim: eu quero ser igual ao meu avô. O avô dele estava no caixão. E Rockefeller achou estranho ele falar: como assim igual ao meu avô? Sim, eu quero ser milionário como o meu avô. E Rockefeller virou para aquele jovem e disse assim: seu avô era milionário até ontem. Porque a partir de hoje ele é como todos nós, ele não tem mais nada, ele está morto. Simples. Paulo está dizendo uma doutrina que nós precisamos ter a consciência quando nós lidamos com posses. Paulo está dizendo de maneira simples para aqueles que querem desenvolver piedade com contentamento: não se iluda, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Nada. Não vamos levar nada. Toda vez que você entra no Campo Santo ou no Tobias, dentro do espaço do velório, só há espaço para o caixão e para os convidados. Não tem um porta-bens. Meu pai sempre falava, e o seu pai também sempre falava: você nunca viu um caminhão carregando os bens junto com uma viatura com o caixão dentro. Paulo é simples. E ele diz: primeira coisa que nós precisamos entender para ter piedade com contentamento: nada trouxemos para esse mundo e nada podemos. Alexandre o Grande, o homem que antes dos 40 anos de idade conquistou toda a terra que poderia ser conquistada na face da terra. Ele, quando estava prestes a morrer, ele fez alguns pedidos. E de vários pedidos que ele fez, eu me lembro de 2 que tem num livro. Ele diz o seguinte: eu gostaria que os médicos carregassem o meu caixão quando eu for ser sepultado. E eu gostaria de ensinar com isso que a medicina nos ajuda muito, mas ela não tem poder sobre a vida e sobre... ela é uma bênção. Glória a Deus por eles. Mas ela não tem poder sobre a vida e sobre a morte. Segunda coisa que Alexandre o Grande pediu foi para que os braços dele ficassem para fora do caixão, e a história conta isso. Então, quando os médicos estavam levando ele para sepultado, os seus braços iam balançando para fora do caixão. E Alexandre o Grande queria ensinar para o povo o seguinte: nada trouxe quando nasceu para esse mundo, e nada poderei levar. E quando Alexandre foi sepultado, os braços foram balançando. Agora, eu não estou falando de Jefferson, não estou falando de Sandro, não estou falando de Neymar, estou falando de Alexandre o Grande. O cara que conquistou toda a terra que os olhos poderiam avistar. Ele está reproduzindo o que Paulo disse: nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Eu me lembro, a história conta o funeral desse primeiro negro milionário norte-americano, e só no seu funeral ele fez um orçamento e entregou, claro, antes de morrer, do Willie Stokes Jr., ele gastou só no seu funeral $2 milhões. E o seu caixão era um protótipo de um Cadillac. E toda a sua urna é o caixão, onde é sepultado. Cova. E toda a sua cova tinha uma rota de fuga, caso ele acordasse depois da morte. Refrigerada. E com médicos à disposição, caso ele ressuscitasse.
1988 foi o grande enterro norte-americano. Então, Paulo vai dizer assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Gente, famílias são destruídas por causa disso aqui. Casamentos se acabam. Filhos se arrebentam. Famílias são totalmente destruídas. Igrejas são destruídas por líderes que amam mais o dinheiro do que a Deus. Países são arrebentados por homens que adoram o dinheiro. Olha o exemplo do nosso país. Olha o exemplo do nosso país. Irmãos, quando homens diante do juiz se pede... Quando homens diante de um juiz de direito, juiz federal de direito, ele voluntariamente se predispõe a devolver 130 milhões. Você acha que um cara desse precisa de tanto dinheiro? Com um país com tantos miseráveis como nós? Os que querem, olha o que Paulo está dizendo, os que querem ficar ricos caem em tentação. Está sendo gravado e eu vou pagar o preço por isso. Mas olhe para mim e preste atenção, no nosso país, olhe para mim e preste atenção, no nosso país, ninguém fica rico trabalhando. Vou repetir. No nosso país, ninguém fica rico trabalhando. Nosso país é extremamente desigual. E essa palavra é para ficar guardada no nosso coração, porque muitos que dizem que querem, que adoram a Deus, eles armam esquemas para ficarem ricos e caem em quê que o apóstolo Paulo está dizendo? Em o quê? Tentação. Nós melhoramos. Por exemplo, a família dos meus pais não tiveram oportunidade de fazer faculdade. A minha geração já teve a oportunidade de fazer faculdade. A geração dos meus filhos, possivelmente elas terão a oportunidade de fazer faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, e aí as gerações vão melhorando de condição de vida financeira. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas trabalhando de sol a sol, nosso país é desigual. É um fato. É uma verdade. E algumas pessoas se complicam na vida. Fazem negócio que não podem cumprir, fazem negócio desonestos e caem em tentação e armadilha, compromete a sua família, compromete o seu nome, compromete a história da sua família na cidade e desejos descontrolados que Paulo está dizendo que levam os homens à mergulha, à ruína e ao quê? Que Paulo está dizendo? Destruição, irmãos. Destruição. Lá em Minas fala assim, ó, nós precisamos tomar cuidado quando o olho é maior que... Não fala olho, fala zóio. Paulo está dizendo aqui, ó, cuidado quando o zóio é maior que a barriga, porque você vai se destruir. Cuidado. Cuidado onde você empenha a sua palavra. Segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês, olha aqui, presta atenção. Eu faço negócio o tempo inteiro. E deixa eu dizer para você, não existe negócio que dá dinheiro no nosso país. Vamos fazer tal coisa que vamos ficar ricos, vai dar dinheiro. Mentira! Mentira! Isso aqui você vai... Mentira! Ó, venda esse produto. Mentira! Olha, mentira! Os que querem ficar ricos caem em tentação. Você pode melhorar de vida. Louvado seja Deus, amém?
na geração dos meus pais, dos meus avós, nós melhoramos de vida demais, glória a Deus, não é verdade? Glória a Deus. E grande parte da nossa melhora de vida, necessariamente não tem a ver com a nossa habilidade, tem a ver com a bênção de Deus em nós. Porque a bênção de Deus enriquece. A bênção de Deus não dá discernimento para fazer negócio que honra ao Senhor. A bênção de Deus tira de nós a preguiça. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu acho que é importante, quando a gente fala sobre isso aqui. Os que querem ficar ricos caem em tentação. E eu queria dizer isso aqui em amor. Porque, se eu falo assim, os que querem ficar ricos, pode soar assim, que eu estou proibindo pessoas de prosperar. Não é isso que eu estou dizendo, está entendendo? E Paulo não diz isso. Paulo está falando sobre a ganância. A ganância nos leva a fazer coisas que a gente pensa que não vai dar nada, mas lá na frente dá. Você faz um negocinho assim que não é legal, passou o cara para trás, e não vai... Sabe, ali você está abrindo uma legalidade para Satanás te destruir daqui a pouco, estão entendendo? Você vai abrindo uma brecha. Você vai dando algumas legalidades na sua vida, que mais cedo ou mais tarde, o sol da justiça vai bater ali e vai aparecer. É isso que Paulo está combatendo. Os países mais ricos do mundo, eles foram afetados pela reforma protestante, que acabamos de comemorar dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, no Ocidente, nós não comemoramos Halloween. Nós comemoramos a reforma protestante. E a reforma protestante de 31 de outubro de 1517, ela trouxe prosperidade a alguns países. Mas a reforma protestante também, ela nos ensinou a distribuir, a repartir. E é isso que nós precisamos entender. Agora, a palavra que eu gostaria de fazer um parênteses na minha pregação é a seguinte. Se por um lado eu estou falando, cuidado, prospere, mas não fique ganancioso. Amém? Amém, irmãos? Estão entendendo? A prosperidade vem de Deus, a ganância vem de Satanás. Vamos fazer essa diferença. Trabalhe. Você que é casado já foi por brejo as duas chances de você ficar rico. Quando você nasceu e quando você casou. Já foi embora. Agora eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Qual é o parênteses em amor? Nós temos momentos na nossa vida que é difícil. Que nós dependemos do favor dos outros, não é verdade? Nós dependemos do favor dos outros. Existem momentos na nossa vida de que se pessoas não nos acudirem, a gente vai passar por enrascada. Eu sei que existem esses momentos. Mas eu gostaria de dizer, em amor, que esses momentos não podem durar muito. O que eu estou dizendo é o seguinte, os discípulos de Cristo Jesus não podem ser pesados para ninguém. Amém? Os discípulos de Cristo Jesus, eles não podem viver na aba de ninguém. Eles precisam viver na dependência do... Mas nós não podemos ser pesados para ninguém. Base bíblica para isso. Não tem aqui, se você puder projetar aí atrás, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Queria só fazer um parênteses na mensagem aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 3. A partir do verso 6, diz assim, ó. 2 Tessalonicenses 3, a partir do verso 6, diz assim: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive o quê? Folgado. Folgado. Você conhece alguém folgado? E não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem que como devem seguir o nosso exemplo. Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre... Paulo está dizendo assim,
Vocês precisam seguir o meu exemplo. Qual o meu exemplo? Eu não fui pesado para vocês. Eu não vivi de maneira ociosa entre vocês. É lícito receber ajuda? É. Mas nós precisamos ter humildade quando nós recebemos ajuda, e entendermos que a ajuda que recebemos é provisória. Não existe Bolsa Família eterna dentro do corpo de Cristo, amém? Ó, estão entendendo? É transitório. Paulo está dizendo, eu estive entre vocês e eu não fui o quê? Não fui o quê? Pesado. Eu não fui pesado. Aqui, a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. Verso 8. Nem comemos alguma coisa à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum. Estão entendendo a palavra do Senhor? Paulo está dizendo aqui, nem comemos coisa alguma à custa de quem? Ninguém. Ao contrário, trabalhei arduamente com fadiga dia e noite para não ser o quê? Então, é um princípio bíblico. É um princípio bíblico não ser pesado para ninguém. Amém? Amém? Então, nós temos fase na vida que nós precisamos sim. Eu já tive fase na minha vida, lá no início do seminário, que eu dependia de 10, 15 reais de oferta. E eu tive lavadeira de roupa, que foi minha mantenedora por 4 anos, que eu sabia que aqueles 20 reais fazia diferença no orçamento dela, e ela me abençoava, e eu precisava daqueles 20 reais para me manter. Existe fase na vida que nós precisamos. Mas Paulo está dizendo que isso é transitório. Isso não é permanente. Porque o discípulo de Cristo Jesus, ele não quer usufruir do que o outro tem. Ele quer alcançar os seus objetivos para que ele possa repartir. Amém? Deixa eu acabar a leitura aqui. Verso 9. Não porque não estivéssemos tal direito. Paulo já tinha tal direito. Mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, que não. Veja bem, eu disse no início, em amor, orientação bíblica. É bíblico trabalhar, amém? Amém? Ah, pastor, eu não gosto do meu trabalho, eu não ganho o que mereço. Irmãos, eu não conheço uma pessoa na face da terra que fala assim, eu ganho o que mereço. Todo funcionário vai falar assim, eu não ganho o que mereço. E todo patrão vai falar assim, eu pago além do que ele merece. Isso é uma relação de briga, não tem jeito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não é aqueles que não conseguem oportunidade. Não é aqueles que estão se esforçando, mas não está acontecendo o negócio. Porque às vezes a gente se esforça e o negócio não dá liga, não vai. Paulo está dizendo assim, sobre aqueles que vivem de maneira ociosa, a fé cristã não tem responsabilidade sobre eles. Claro? É isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo, que não tem compromisso com política e com discurso, blá, 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 com ninguém, ele fala assim, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Simples. 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 Por quê? Porque se nós alimentarmos aqueles que são ociosos, nós estamos alimentando a ociosidade deles. Então, fecha o parênteses aqui, e eu queria dizer o seguinte, nós precisamos buscar melhorar de vida dentro dos padrões bíblicos, amém? Mas nós não podemos ser pesados para ninguém. Existe fase na vida que nós precisamos da ajuda dos irmãos.
E quando nós precisarmos da ajuda dos irmãos, e os irmãos vierem nos ajudar, nós precisamos ter humildade de agradecer essas pessoas, amém? E quando a vida melhorar, nós precisamos voltar lá na casa dessas pessoas e honrá-las. E honrá-las. Honrar não é devolvendo aquilo que você ganhou, não é isso que eu estou dizendo, não, sabe? Mas ter consideração, amém? Ter consideração e dizer para essas pessoas assim, quando eu mais precisei, você me ajudou. E se você não tivesse me ajudado, eu não estava em pé hoje. E eu louvo a Deus porque você ouviu a voz de Deus e me ajudou. E aqui eu me coloco à disposição. Para o dia que você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. Eu não tenho recurso. Mas se você quiser, eu posso vir aqui limpar sua casa. Eu não tenho recurso. Mas se você quiser, eu posso vir aqui capinar o seu quintal. Ai, Deus o livre. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não tenho recurso, mas alguma coisa, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu não tenho recurso, mas se um dia você for precisar ir no médico e não tiver quem te acompanhe, eu vou com você. Eu não tenho recurso, mas se você precisar ir na cidade, eu vou para você. Está entendendo? Nós não podemos ser pesado para ninguém. 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 Eu queria citar uma oração de Teresa de Ávila e depois John Wesley sobre esse assunto. Vou voltar aqui. Teresa de Ávila dizia o seguinte: ao orar, Teresa de Ávila rogava que ela pudesse considerar as riquezas do mundo muito perigosa. E ela considerava as riquezas do mundo como um passeio entre leões. O Senhor disse lá em Mateus que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. E ele coloca o amor ao dinheiro como um Deus que a gente presta culto. John Wesley dizia o seguinte: tão logo o dinheiro chegava ao meu bolso, ele dava um jeito de livrar-se dele, para que ele não encontrasse o caminho do seu coração. Eu sou fã incondicional de um pastor que já faleceu, chamado Russell Shedd. Eu não vou fazer, mas se um dia eu fizesse uma tatuagem, eu não vou fazer. Mas se um dia eu fizesse, eu escreveria Russell Shedd. Sou fã dele. E eu quero contar uma história do Russell Shedd sobre essa fala de John Wesley. Uma vez, Russell Shedd foi pregar em Recife. E ele recebeu uma ajuda de custo, uma oferta de amor da igreja, porque foi pregar. E ele pegou a oferta, colocou no bolso e não contou quanto que era a oferta. Veio embora. Segunda-feira ele estava na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E antes da sua aula ele estava na sala dos professores, já ajoelhado, orando, pedindo a Deus graça para poder lecionar. E quando ele acabou de orar de joelho, ele se levantou. E de repente, numa outra sala dos alunos, ele viu um aluno chorando em oração. Ele esperou aquele aluno chorar, acabar a sua oração, e quando acabou, ele abraçou aquele aluno na porta da sala e disse: filho, está acontecendo alguma coisa? E quando a gente não quer ser pesado com ninguém, a gente fala assim: não, nada não. Não se preocupa não. E aquele menino falou: nada não. E Shedd falou assim: está acontecendo alguma coisa. Você não quer falar o que está acontecendo? E aquele rapaz, ele falou: olha, meu filho vai ter que fazer uma cirurgia. E eu não tenho recurso para fazer, está faltando tanto de dinheiro. Russell Shedd tinha um paletó só. Ele editou mais de 40 livros no Brasil. E ele tinha um paletó. E ele lembrou que ele tinha colocado a oferta dentro daquele paletó. E quando ele colocou a mão no paletó, ele disse: olha, eu não sei quanto que tem aqui,
mas eu recebi essa oferta de uma igreja tal, eu gostaria de repassar para você. E aí ele foi dar sua aula. No outro dia o rapaz veio alegre, falando, doutor Shed, obrigado pela oferta. E Shed falou assim, não faço a mínima ideia quanto que eu dei para esse rapaz. Ele pensou. Ele falou, que bom que foi útil. E o rapaz disse assim, foi exatamente a quantidade que eu precisava para completar o valor da cirurgia do meu filho. Aquela igreja tinha dado mais de 8 mil reais de oferta. E era o que ele precisava. Olha o que o John Wesley diz. Tão logo o dinheiro chega ao meu bolso, ele dava um jeito de livrar-se dele, para que não encontrasse o caminho no coração. Irmãos, os que querem ficar ricos caem em tentação. Caem em tentação. Já estou acabando. O valente Pakhiron conta-se uma história de um grande escritor russo, Lev Tolstói. E esse livro, o tema dele é de quanta terra precisa de um homem para ser feliz. E, na verdade, esse é um clássico da literatura russa que combate o consumismo ocidental. Eu não sou comunista, pode ficar tranquilo, não gosto do comunismo, acho uma doutrina diabólica e ponto. Mas tem uma história bonita aqui. Sabe qual é a história? A história de um camponês extremamente avarento de Pakhiron. E ele disse certa vez nesse texto assim, se eu tivesse muita terra, eu não temeria nem o próprio diabo. E ele fez um acordo com as divindades. E a divindade falou assim para ele, você levanta no pôr do sol e pode caminhar. E aonde o seu pé tocar, a terra é sua. E esse homem levantava de manhã e começava a correr. Só que a divindade falou assim para ele, quando o sol se pôr, você precisa estar no ponto de partida. Então ele levantava cedo, dava o final da tarde e voltava. E ele foi conquistando terra, foi emagrecendo, foi conquistando terra. Até que um dia, ele não estava contente com o tanto de terra que ele tinha, ele queria cada vez mais. Num dos seus retornos dessa conquista gananciosa, ele cai e começa a sangrar pela boca e pelo nariz e morre. E a história diz que o valente Pakhiron estava morto. O leal criado enterrou o corpo do patrão abaixo de 7 palmas de terra. E o servo daquele patrão diz que ele não precisava mais de terra. De quanta terra aquele homem precisava? 7 palmos. 7 palmos. 7 palmos. Cuidado. Cuidado, porque pode ser que um dia a gente volte, cai, e a nossa boca e o nosso nariz pode sangrar. E o quanto de terra nós precisamos? 7 palmos. 7 palmos. Paulo vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quero acelerar um pouquinho, Paulo vai dizer o seguinte, por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso? Com isso o quê, irmãos? Tá, isso é para mim e para você. Porque com certeza hoje nós temos o que comer e o quê? E o que vestir. Hans Burke disse o seguinte, contentamento não é satisfação tacanha. Uma sociedade pequena burguesa, mas o mais maduro fruto da humanidade que busca e encontra em Deus a sua verdadeira e real suficiência. Agora Paulo está dizendo, fuja disso, desenvolva piedade e contentamento, mas seja
rico em boas obras. Olha o que ele diz no verso 11 e 12, ele diz, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, mas busque algo. O que é que nós devemos buscar? Paulo diz, não é para você buscar riqueza, é buscar outra coisa. Busque o quê? A justiça. Vamos falar junto, vamos lá. Agora, olha só. Quando a gente busca isso, a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar. E quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Estão entendendo, irmãos? Como nosso pai dizia, não coloque o carro na frente dos bois. Agora eu quero dizer uma coisa para você. A fatura do cartão vai chegar. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. Não coloque o carro na frente dos bois. Então, Paulo vai nos ensinar rapidamente aqui que nós precisamos ser ricos em quê? Em boas obras. Em boas obras. Aí está a riqueza. Alguém já disse que o homem mais pobre é aquele cuja única riqueza é o quê? É o dinheiro. É o dinheiro. E ele vai dar uma negativa e uma positiva. Ele vai dizer, como transformar a riqueza material em riqueza espiritual? E ele vai dizer, ordena aos que são ricos no presente século, no presente mundo, não sejam o quê? Agora, preste atenção como isso é diferente, como isso é difícil. Como que isso é difícil? Porque normalmente, quem é muito rico é o quê? Agora, quem é rico e é discípulo de Cristo Jesus, Paulo está dizendo, não seja o quê? Arrogante. Agora, cá entre nós, tendo o que vestir e o que comer, estejamos contentes. Então, nós aqui, por exemplo, hoje eu fui almoçar. E quando eu fui almoçar, lá no restaurante Aquilo, eu escolhi a mistura. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que isso quer dizer? Sem arrogância eu vou dizer, que eu tenho para comer além do necessário. Quando eu vim para a igreja, eu pude escolher a camisa que eu ia vestir. 3, eu posso escolher. Possivelmente você passou por isso também. Sabe o que isso significa? Que nós temos mais do que? Mais do que o quê, irmãos? Então, acorda! Acorda, desenvolva contentamento, não seja arrogante, e nem ponha a sua esperança na incerteza do quê? Na incerteza do quê, irmãos? Hoje você tem, amanhã não sei se você vai ter. Não coloque a sua certeza nisso. É engraçado que toda crise financeira num país aumenta o índice de suicídio. Não ponha certeza, você vai quebrar a cara. Mas a positiva que Paulo diz é a seguinte, não ponha a sua incerteza na riqueza, mas em Deus. Por que em Deus? Que tudo nos provê de maneira o quê? De maneira o quê? Rica. Rica, para a nossa satisfação. Deus nos provê mais do que o necessário para a nossa satisfação. E olha, quando ele diz nossa satisfação aqui, só deixa eu fazer uma pergunta assim simples. Quem almoçou hoje o que gosta de comer? Nossa, quanta gente que comeu na marra. Cara, a gente comeu, e eu ainda comi o que eu gosto. O cara falou assim, que carne que você quer? Eu quero a costelinha. Dá para perceber, né? Era a costelinha. Você está entendendo? Rapaz, eu tomei refrigerante, dá para perceber. Sabe, houve uma época, queridão, que eu tomava quissuque de Guaraná. Ao domingo, era um copo por cabeça. E mamãe ainda chacoalhava para fingir que tinha gás em cima. Hoje eu escolhi.
Olha aqui o que o texto está dizendo, e isso nos faz não murmurar, sabe por quê? Ele nos provê ricamente para a nossa o quê? Amém, irmãos? Nossa satisfação. Para a nossa satisfação. E ele vai dizer assim, ordene para que praticam o bem, sejam ricos em quê? Boas obras. Generosos e prontos para fazer o quê? Então, olha só, o que ele está dizendo? Pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Agora, cuidado, viu? Repartir com quem? Com quem vive ocioso? Não. Por quê? Qual é o resultado disso? E aí a gente encerra. Qual é o resultado disso? Paulo vai dizer no verso 19. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Como é que isso funciona? É gente que está com o pé na terra, mas com o olho na eternidade. Gente que está com o pé na terra e com o olho na eternidade não se ilude. Não se ilude. Não se ilude. Viv Grieg, que foi servo entre os pobres, ele diz o seguinte, e aí eu queria que vocês citassem comigo, e se 5% aqui ganhar isso, já é um avanço tremendo. Olha o que ele diz. Ganhe. Amém? Amém. Agora não sei se você vai falar amém o resto não. Ganhe muito. Gaste. Não acumule. Doe. E durma. Durma tranquilo. Amém? Ganhe muito. Gaste pouco. Não fica acumulando. Vocês entendem o que é acumular e o que é planejar. Há uma diferença. Doe generosamente. E durma. E deixa eu encerrar aqui com uma experiência que eu vivi lá na Chapada Gaúcha com o Maurino. Lá no meio da roça. Eu não vou citar nome para não quero constranger ninguém. Mas há um grupo de irmãos que ajuda no lanche. E eu vi, com esses olhos que a terra de comer, o Senhor Jesus Cristo há de arrebatar, homens e crianças, alegres, tomando o caldo da salsicha que sobrou do cachorro quente. Alegres. Se nós podemos fazer isso, amém. 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 Porque fazendo assim, nós acumularemos um tesouro para a vida eterna. Talvez você possa dizer assim, vamos nos mobilizar para não dar... Não, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo. Não entenda dessa maneira. Porque quem se empolga dessa maneira, não se compromete a longo prazo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, pessoas sem fazer barulho, sem. E olha, eu descobri isso, eu estava lá. Está entendendo? Estão abençoando. Pessoas que andam, estão tomando caldo. E para eles aquilo é o máximo. Assim vocês estarão acumulando tesouro para a vida eterna. Ganhe muito, gaste pouco, não acumule nada. Doe generosamente. E sabe o que vai acontecer? Você vai dormir. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo é repartir. Amém? Repartir.
talvez nessa noite que você tenha um pouco de azeite na botija. Coisa que não dá nem para você. Mas o Senhor está dizendo para você, seja rico em boas obras. Seja rico em boas obras. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que o dinheiro não faça morada dentro do nosso coração. E que a gente seja uma comunidade generosa. Que abençoe aqueles que o Senhor colocar na nossa frente. E a pergunta nessa noite não é quem vai me ajudar. A pergunta nessa noite é quem eu posso ajudar. A pergunta nessa noite não sou eu o próximo, não sou eu que quero receber. A pergunta nessa noite, Senhor, quem que o Senhor quer que eu abençoe? E aí nós vamos dormir em paz. Porque a nossa vida tem utilidade. A nossa vida está abençoando outras vidas. Vamos orar? E eu gostaria de fazer um desafio para você nessa noite. E talvez a pergunta que nós podemos fazer nessa noite, em oração, não é porque Deus não me dá mais. A pergunta que nós temos que fazer em oração nessa noite, onde você está, Deus, com pouco que eu tenho, quem eu posso abençoar? Com quem eu posso repartir? Porque em oração onde você está, e você e Deus, tem um mistério nisso aí. Que eu tenho experimentado na minha vida, eu posso dar testemunho aqui. Quanto mais a gente abençoa, mais Deus vai dar. Quem eu posso abençoar, Senhor? Faça a pergunta nessa noite. Com quem eu posso ser generoso? Com quem eu posso repartir um pouco daquilo que o Senhor tem me dado? Talvez na sua botija tenha um pouquinho só de azeite. Mas é nesse pouquinho de azeite que o Senhor vai multiplicar e vai abençoar muita gente. Então vamos orar. Vamos orar. Em oração nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos falar, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Você já fez isso? Vamos lembrar de Provérbios. Não me des a riqueza nem a pobreza. Me dê o suficiente, ó Deus. Me dê o contentamento. Talvez essa noite a gente possa fazer isso. Porque talvez Deus está preparando o nosso coração para grandes coisas lá na frente. Nós não sabemos o dia de amanhã. E talvez Deus está preparando a gente para algo. E se a gente não estiver com o nosso coração preparado, como é que vai ter o mover de Deus entre nós nessa área? Não tem como ter. Então, primeiro, nós precisamos ter o coração contente. Coração contente é assim, em oração a gente fala, Senhor, tendo o que comer e o que vestir, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Em oração, nós podemos confessar a Deus e dizer assim, Senhor, quantas vezes eu tenho sido injusto. Eu tenho que comer e o que vestir, e muitas vezes eu murmuro por coisas que não têm a ver com isso. Então nós precisamos confessar isso diante de Deus nessa noite. Nós precisamos dizer, Senhor, me perdoe. Porque quantas vezes eu reclamo daquilo que eu deveria agradecer. Então nós temos que fazer isso nessa noite. Porque nada trouxemos para esse mundo e nada iremos levar. Nada, nada, nada. A única coisa que iremos levar desse mundo é o Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Então nessa noite o nosso coração precisa acalmar diante do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos algumas coisas que ainda não é o tempo de Deus. E aí nós precisamos descansar no Senhor. Antes de conquistar algo, nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus já deu. E aí, ao invés de acumular, nós precisamos falar em oração. Deus, com quem que o Senhor quer que eu reparta aquilo que o Senhor tem me dado? E aí nós vamos experimentar o milagre da multiplicação. Dos peixes e os pães
que estão em nossas mãos, o Senhor irá multiplicar quando nós colocarmos diante do altar do Senhor. Amém e amém. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Vamos dar as mãos e vamos fazer uma oração final. Senhor, nessa noite nos ensina a sermos generosos. Nos ensina nessa noite a não colocarmos a nossa fé, a nossa esperança na riqueza, mas sim no Senhor que tudo provê, tudo provê. Então nos ajude a parar de olhar para nós e olhar para fora. Nos ajude a repartir e não acumular. Nos ajude a sermos generosos. Nos ajude a não sermos pesados para ninguém. Para ninguém. E se um dia, por algum tempo da vida, alguém, se por alguma fase da vida, ou algum dia fomos pesados para alguém, que tenhamos a humildade de encontrarmos, reencontrarmos essas pessoas e manifestarmos gratidão. E nos colocar à disposição para abençoá-los, assim como um dia eles nos abençoaram. Então nos ajude, ó Pai, a termos discernimento. Livre de nós a autocomiseração. Mas nos encha com Teu Espírito Santo para que os nossos olhos enxerguem aquilo que o Senhor quer que possamos ver. E mais uma vez, que nessa noite a nossa confiança possa estar no Senhor, que tudo provê para a nossa satisfação. Nos ajude a acumular tesouro, onde a traça nem o ferrugem comem ou consomem. Nos ajude a buscar o reino do Senhor em primeiro lugar. Nos ajude a viver com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Nos ajude a repartir, ó Pai, porque isso não é natural de cada um de nós. Mas nos ajude, derrame o Teu Espírito sobre nós, para que possamos ter discernimento e perseverança nesse sentido, como discípulos de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo invada os nossos corações, com essa graça que foi repartida entre nós e em nós, e agora nós precisamos multiplicar essa graça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde grandemente. Um abraço no seu irmão. Deus possa abençoar. Não esqueça da nossa cantina. E nos ajude assim que puder a guardar as cadeiras também. Deus abençoe.